Muito bem, boa tarde a todas e todos, iniciando mais uma live do Paralelo 30, nessa terça-feira, 4 de agosto de 2020, 3 horas 1 minuto. Eu atualizei agorinha aqui para gente, a temperatura em Rio Grande passa um pouquinho dos 17 graus e a sensação é de 15 graus. Umidade relativa do ar 83%, penso que para nós a sensação é de quase primavera já, né? Clima muito agradável por aqui. E, além de saudar todos e todas que acompanham sempre aí pela página do Facebook do Paralelo, quero também dar uma boa tarde para o Rafa e para o Marcinho, colegas que estão fazendo aí o Paralelo, construindo o Paralelo junto, e saudar já, dar uma ótima tarde, boas-vindas para Karen Lose, que está aqui com a gente, nossa convidada do Paralelo de hoje. Daí o Rafa colocou para a gente, 23ª live do Paralelo 30, de maio para cá, a gente vem fazendo edições online, né, através da página do Face, e estamos na 23ª edição já desse 2020. Boa tarde, Karen. Boa tarde, pessoal. Que honra estar com vocês no Paralelo 30, comemorando os 35 anos da APTA-FURG Sindicato, podendo conversar com vocês sobre a campanha da Máscara Roxa. É uma honra, um orgulho muito grande estar aqui com vocês. Honra nossa, a gente agradece muito, e passar já para o Marcinho. O Marcinho fechou a pauta com a Karen, uma pauta extremamente importante. A gente vem acompanhando, né, que os casos de violência contra a mulher durante esse período de isolamento aumentaram bastante, e temos essa campanha que veio justamente com esse viés, né, com essa preocupação de ter mais uma possibilidade, de mais uma forma, né, de pedir socorro, dessas mulheres pedirem socorro, né? Marcinho, fica à vontade. O Marcinho está nos colocando no ar hoje, gente. Pois é, viu? A gente vai aprendendo, né, Rafa? Estamos fazendo um experimento massa aqui. Não, mas mandasse muito bem aí, Marcinho. Hoje está certinho. Muito bem. Então, Karen, bem-vinda, né, à nossa live e ao nosso programa Paralelo, né? Obrigado por ter aceitado participar. A Karen é coordenadora, me corrige, Karen, coordenadora executiva do movimento He4She, né, que é um movimento criado pela ONU. E aí eu queria que tu começasse, né, porque jornalista tem um pouquinho disso, assim, né? Mesmo que a Karen seja conhecida, o assunto dentro do Paralelo é mega conhecido, porque a Deca e o Rafa sempre, né, tocam essa pauta, né? Eu digo o Rafa é a Deca porque eu nem sempre estou nas lives, mas eles fazem isso sempre. Mas algumas pessoas podem estar nos assistindo pela primeira vez, né? Então, queria que tu só nos falasse rapidinho, né, para começar, porque a Karen também nos mandou um vídeo sobre a propaganda, né, da Máscara Roxa, então, que é de divulgação. Então a gente vai passar aqui rapidinho, mas eu queria que ela começasse falando rapidinho, né, sobre o movimento He4She. Faz uma abertura primeiro, depois a gente joga, eu acho. Isso, acho que pode ser, né? Então, pessoal, o movimento He4She, Eles por Elas, é um movimento mundial da ONU Mulheres, que tem por objetivo sensibilizar os homens e os meninos para essa pauta da igualdade de gênero e do enfrentamento à violência contra as mulheres. Esse movimento, ele nasceu no ano de 2014, ele foi lançado no ano de 2014, no mundo todo. Aqui no Brasil, a gente tem um comitê
nacional impulsor do movimento Eles por Elas, que o deputado Edgar Preto, que é quem eu assessoro aqui na Assembleia Legislativa, faz parte do Comitê Nacional. E em 2017, nós solicitamos à ONU Mulheres a autorização para criar um comitê aqui no Rio Grande do Sul. Então, desde 2017, o Rio Grande do Sul tem um comitê gaúcho, impulsor do movimento Eles por Elas, coordenado de forma geral pelo deputado Edgar Preto, e eu sou a coordenadora executiva. Nós somos o único estado no mundo que tem um comitê próprio. Só os países têm comitês impulsores. E a gente recebeu essa autorização por causa do trabalho que a gente já vinha fazendo aqui no estado do Rio Grande do Sul, desde 2011, através da Frente Parlamentar de Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres. Várias câmaras de vereadores, a Câmara aí de Rio Grande já teve essa frente parlamentar, né? A gente estimulou que vereadores, vereadoras, que deputados de outros estados criassem. Então, a gente tem frente parlamentar aqui no Rio Grande do Sul, no Paraná, no Senado Nacional, e a gente tem feito esse debate há bastante tempo, né? Os homens precisam rever os seus comportamentos, a gente precisa transformar a cultura que a gente vive, que é de uma sociedade patriarcal, machista, que impede que as mulheres vivam com liberdade e igualdade, e também impede que os homens possam viver a sua masculinidade de uma forma saudável. Então, esse é o propósito do movimento Eles por Elas, do He4She. Um beijo para a dona de Lourdes, a minha genitora, que chegou aqui também. Bem-vinda, Mariazinha. Muito bem-vinda. Cheguei. Terminei de almoçar correndo. A dona Maria de Lourdes Lose também compõe o Comitê Gaúcho Impulsor do Movimento Eles por Elas, representa a Prefeitura de Rio Grande, que quando nós lançamos, o prefeito Alexandre, ele representava a FAMURS, ele era o vice-presidente da FAMURS, então a Prefeitura de Rio Grande faz parte do nosso comitê e é representado, não por acaso, pela dona Maria de Lourdes Lose, que é a minha genitora. Então, Rafa, vamos tocar o vídeo. Vamos rodar o vídeo? Claro, deixa eu fazer aqui só lançar na tela pra gente. Aqui. Se estiver sofrendo violência doméstica, procure uma farmácia amiga das mulheres e peça uma máscara roxa. Todos os colaboradores reconhecerão a senha e estarão capacitados para ajudar você. Seus dados e identidade estarão seguros e um canal qualificado será acionado para sua proteção. Para enfrentar a violência contra a mulher, peça máscara roxa. Uma campanha He4She, Eles por Elas, pela segurança das mulheres. Que legal. Então, Sim. quer falar, Deca? Não, quero retomar, né, essa questão e a Maria se juntou com a gente aqui e certamente pode somar também na leitura, né, do contexto de tudo que a gente está vivendo e desse número, né, o número de denúncias, né, de casos. A gente sempre fala aqui, né, a Maria trouxe isso diversas vezes também, que a gente sabe que tem uma enormidade de casos que não são denunciados, que não tem toda essa questão da subnotificação, mas ainda assim a gente tem um conhecimento de casos denunciados, notificados, que aumentaram bastante durante esse período de isolamento, né? E aí não sei se a Karen quer trazer um pouco de que forma, né, vocês enxergam isso, de que forma a campanha
por que a campanha foi proposta, né? O que isso mostra? Que durante o isolamento os casos de violência aumentam. Por quê? Acho que é importante a gente trazer isso, né? Então, Deca, aqui no Rio Grande do Sul, só no primeiro semestre do ano, 51 mulheres foram assassinadas, morreram por feminicídio, né? A gente costuma dizer que é pelo simples fato de serem mulheres, né? Houve um aumento de 25% nos casos de feminicídio comparado com o primeiro semestre do ano passado. No mundo inteiro, a gente vem acompanhando o aumento dos números de feminicídios e a subnotificação de outros crimes contra as mulheres, né? O que isso nos mostra? Que as mulheres elas não estão conseguindo fazer a denúncia, sair para fazer a denúncia ou ligar para fazer a denúncia. Então, a ONU Mulheres orientou lá no início da pandemia, lá em março desse ano, que os países membros criassem estratégias que possibilitassem as mulheres a fazer as denúncias ou de forma online ou nos estabelecimentos que não fecham durante o lockdown, né, o fechamento total do comércio das cidades, né, através das farmácias, principalmente, ou supermercados. Então, como o governo brasileiro não tomou uma iniciativa para a criação de uma política pública nacional, nós, através do Comitê Gaúcho, resolvemos fazer essa proposta. E construímos junto com os poderes, né? Então, essa campanha ela é coordenada pelo Comitê do Riforchi, mas fazem parte dela o Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública, o Governo do Estado, através do Departamento de Política para as Mulheres, a Polícia Civil, a Brigada Militar, e contribuíram conosco na construção da campanha a ONG Temes e o Cladem. Então, nós reunimos esse grupo, essa rede, e construímos a proposta da campanha Máscara Roxa, que funciona dessa forma como vocês viram no vídeo, né? A mulher vítima de violência, ela pode procurar as farmácias identificadas com o selo Farmácia Amiga das Mulheres, porque nessas farmácias os profissionais estarão treinados e treinadas para acolhê-las, né? E ela vai usar essa senha, né? As palavras máscara roxa, elas são uma senha. Não existe uma máscara física, né? Então, quando ela chegar na farmácia e ela solicitar para o atendente, para a atendente a máscara, ele vai entender que essa mulher é vítima de violência e vai dizer para ela que a máscara está em falta no momento, mas que ele vai pegar os dados dela para avisá-la quando estiver disponível. E é nesse momento que ele coleta as informações que são necessárias para passar para o WhatsApp que a Polícia Civil disponibilizou para a campanha. Então, ele coleta o nome completo, o endereço, o telefone da vítima e o telefone de uma outra pessoa da confiança dela, um familiar, uma amiga, né? E repassa para esse WhatsApp. Por que os 2 números de telefone? Porque é recorrente os casos em que o telefone da vítima ele é monitorado pelo agressor, né? Ou seja, o agressor olha as redes sociais da vítima, tem acesso a todas as informações do telefone e, não raro, ele destrói o aparelho para que ela não peça ajuda, para que ela não se comunique com outras pessoas. Então, a importância de ter esses 2 números de telefone, o da vítima e de uma pessoa da confiança dela. A polícia, de posse dessas informações, vai tentar entrar em contato, em primeiro lugar, com a vítima. Se verificar que o telefone está sendo monitorado, entra em contato com outro número e verifica a necessidade do envio da Brigada Militar, né? Se for necessário o afastamento do agressor naquele momento da residência, a brigada vai até lá. Se não for necessário, se for feito um registro da ocorrência,
é encaminhado para o judiciário o pedido de medida protetiva. Então, todos os encaminhamentos já conhecidos através da Lei Maria da Penha são tomados a partir desse contato com a Polícia Civil. É importante dizer que a farmácia, ela não vai, o farmacêutico, o atendente, a atendente não vai ficar sabendo qual tipo de violência essa mulher sofreu, né? Ela não precisa entrar em detalhes, é uma forma discreta de pedir ajuda, então ela só vai dizer a máscara e as informações. E o atendente não são incluídos na investigação ou no processo, né? É tido como uma denúncia anônima. Então, a gente tem estimulado para que mais farmácias participem da campanha, né? Aí em Rio Grande, a gente já tem, se eu não me engano, são 6 farmácias participantes. A primeira rede de farmácias que aceitou de pronto participar foi a Rede Associadas, que é uma rede que nasceu aí na cidade de Rio Grande, né? E agora nós já temos mais 5 redes de farmácias participando, que é a Tia Farmácias, a Rede Vida, a H Farma, a Preço Mais Popular e a Líder Farma. E outras farmácias que não participam de rede, que são individuais, muitas delas familiares, né, também têm participado. E a gente já tem um número bem interessante de farmácias municipais, né, que geralmente funcionam nas UBSs, também estão participando da campanha da Máscara Roxa. Então, tem sido uma estratégia que tem dado certo. Nós já tivemos 17 denúncias através da campanha da Máscara Roxa, 2 aí no município de Rio Grande, né? A gente não sabe qual foi a farmácia, mas a gente consegue identificar os municípios onde as denúncias aconteceram, né? Então, está funcionando, né? Tem sido uma forma segura, eficiente. Em muitos municípios não temos delegacias especializadas no atendimento à mulher, como a gente tem aí em Rio Grande, então é uma forma que tem funcionado 24 horas o WhatsApp, tem sido efetiva e muito provavelmente vai ter continuidade mesmo após o período da pandemia, né? Essa parceria com as farmácias e os poderes e a polícia provavelmente vão continuar. Karen, que legal. Te ouvindo, fiquei pensando que, bom, né, até esse momento, a campanha foi lançada em junho, né, então, em um mês e pouco, né, de projeto, de campanha, a gente já teve esse número de denúncias. Em Rio Grande, né, como tu bem colocou, nós temos a Delegacia da Mulher, mas também tivemos, através da campanha, esse pedido de socorro. E aí fico pensando em questões que a gente já conversou várias vezes aqui, né, Maria? Que, às vezes, ir até a delegacia, fazer uma denúncia, é um passo que, enfim, muitas vezes desencoraja, né, muitas mulheres, ou que deixa com medo de várias outras questões, e pode ser que essa questão de chegar na farmácia para uma atendente e pedir socorro seja algo muito mais acessível, muito mais viável, né, e que bacana que a ideia é que se continue para depois também da pandemia, justamente por essa questão, né, acho que dessa proximidade, de até facilidade de acesso também dessas mulheres, né? A Mariazinha quer falar? Fala com a gente, Maria. Não, boa tarde, né? Todos, todas, né? Muito legal. Desde o início do ano, que eu só vejo essa guria nessas situações, assim, ó. Antes, né? Porque desde do dia 13 de março, foi o último dia que eu andei na rua para valer, né? E que eu só vou ali na esquina do Escapão. E eu acho que janeiro ou fevereiro, foi a última vez que a gente esteve junta, né? Então, é isso, tenho me encontrado assim, né? Que nem vocês, só olhando, assim. Mas vamos lá, né?
Não, quero reforçar a importância desse movimento, né, e a manutenção dele. Porque mesmo que a gente tenha, né, a possibilidade de fazer o registro via internet, etc., tem algum tipo de delito, né, que exige que seja presencial, né? Então, como a gente aqui tem essa relação construída, né, está por dentro da Rede Lilás, uma boa relação com a delegada Paula, lá da DEAM, né, e com a Lígia, que agora está regional, e com a própria Patrulha Maria da Penha, que eu sempre faço questão de registrar, né, que as duas patrulhas, né, Maria da Penha, têm sido incansáveis, assim, na solução desses problemas de violência que têm chegado para mim através de pedido de ajuda, socorro, e eu, com eles, tenho conseguido resolver, né? É no cassino, é no interior, até em São José do Norte a gente teve que intervir, até por uma solicitação de um outro município do estado aqui, né? Então, eu sempre reputo como fundamental a organização e a manutenção dessa rede Lilás, né? Por ali a gente se comunica e a gente facilita os acessos, né? Conseguimos resolver uma situação, uma colega nossa da CURG me disse assim, Maria, o que eu faço aqui do lado da minha casa? É um condomínio pequeno, mas todos os dias, quando anoitece, é aquela coisa, aquela bagunça, quebra e xinga e chora. O que eu faço? Aí passei para ela todas as informações, as orientações, onde é que ela podia buscar ajuda e tal, que a gente estava à disposição. E dei todas as informações para essa colega, que conseguiu fazer chegar na vizinha, que sofria violência, efetivamente sofria violência. E a vizinha conseguiu, né, se empoderou, e o companheiro foi mandado, vai embora, porque não vamos continuar. Né? Então ficou ela, o companheiro, e tem uma criança junto na história. Então, apesar dessa forma aí que a gente está aprendendo a fazer as coisas e a se comunicar, e que é difícil, né? Difícil para quem se acostumou na vida a sentar em rodas, né? E a receber as pessoas e ouvir, né? Como eu sempre costumo dizer, né, Deca, independente da formação, não sou psico, não sou assistente social, mas escuto e abraço e beijo, e a pessoa sai se dando conta que ela não está sozinha, que ela, né, tem amparos, né? E aí a gente encaminha, né, para onde precisa ir, até uma demanda que a gente vai recolocar agora, que é a questão do centro de referência, que a gente não conseguiu porque a Câmara não aprovava a coordenadoria, né? Porque é muito necessário, né, principalmente nesse período, o atendimento psicológico para todos nós, todos, independente de sofrer violência ou não, né, porque está muito pesado, né? Então, assim, fazer parte do comitê, né, e a gente ter conseguido estabelecer aqui junto, né, uma rede que, inclusive, está sendo reconhecida pelo governo, pelo departamento, né, de mulheres, né, porque também a gente teve um refluxo muito grande, né, a partir já do outro governo, do Sartori, né, na política para as mulheres, e em nível nacional, bom, aí não se fala, né, nem vou dizer, a gente aqui consegue ter fazer a resistência, né? Então, é uma palavra que está na ordem do dia, resistência, né? Então, eu fico sempre muito, muito entusiasmada com o fato de, minimamente, a gente conseguir encontrar formas de ajudar as mulheres, né? E a subnotificação é real, né? E uma outra demanda que eu sempre coloco, e vou reforçar cada vez mais, é a necessidade da notificação por parte dos atendimentos de saúde, seja na UPA, seja, né, seja enfim, no HU, né, onde a gente tem problemas, na Santa Casa, onde a gente tem problemas de subnotificação, né, por uma compreensão, às vezes, de que, bom, não é para mim informar, porque aí a pessoa pergunta assim, né, o representante da brigada na reunião pergunta assim para a pessoa que dizia que não pode notificar. Quando chega um homem, ou baleado, ou esfaqueado, vocês não comunicam imediatamente o órgão policial?
Então, aí fica esse questionamento, né, que é um debate que eu quero manter, né, porque ele é fundamental para a gente subverter essa sociedade da forma que ela está ainda constituída. Porque a formação lá na ponta para o atendimento sensível, né, essa formação está fazendo falta, gente. Aí escuto assim, né, mas lá no meu curso nunca abordaram isso. Né? E é real, né? E eu não vou nem dizer o curso, para não me jogarem uma pedra na esquina quando eu sair. Mas é isso, né? Acho que uma diversidade de cursos, né, Maria? Acho que uma diversidade mas eu quero mais dizer esse que está mais ligadinho com a saúde, assim, sabe? Bem mais ligadinho com a saúde. Mas vamos lá, deixar para a Karen seguir aí. Eu não ando muito bem, assim, ó. De vez em quando eu engreno uma, vou ali na conta, tem que recuar. Opa, não vou enlouquecer. E como não engrenar, né? Difícil. E olha que eu quero resgatar só uma partezinha da tua fala, para dizer que, por óbvio, né, que quando a Maria diz, não sou psicóloga, não sou assistente social, advogada, né, Maria? Já fiz então. Mas eu penso que algumas pessoas, pela sua trajetória de vida, pelo seu trabalho, deveriam sim, né, ter esse reconhecimento, e se eu pudesse, eu iria propor títulos honoris causa para ti, porque penso que tem muitos profissionais dessa área, e eu como psicóloga posso dizer isso, que não tem a compreensão dessas situações que tu tem. Então, e também vou aproveitar já e aí passar para a Karen, não sei se o Marcinho e o Rafa também querem trazer alguma coisa, mas tu está sem microfone, Marcinho. Não, depois eu quero comentar, eu quero fazer uma pergunta, puxar para elas uma discussão. Tá. Não, o que eu fiquei pensando e ouvindo também a Maria, e a Karen falou, em seguida a Maria falou, e fiquei pensando também da importância, acho que até simbólica também, da campanha e da gente estar trazendo essas pautas, porque acho que a sensação que se tem nesse contexto é de que a sensação, e por vezes até a realidade, né, é de que a pandemia, né, está atropelando todas as outras questões, todas as outras necessidades de cuidado, né? E a gente compreende que é uma situação, enfim, que penso que nenhuma estrutura estava preparada para lidar, mas é necessário que a gente resgate essas pautas e reafirme a importância delas, porque se a gente volta a olhar só para uma questão, por mais complexa que ela seja e urgente, a gente acaba abrindo espaço para a propagação dessas outras questões, né? A falta de cuidado nessas outras áreas acaba, muito provavelmente, gerando esse aumento, né, de casos de violência também. Então, acho que tem esse poder muito simbólico na campanha também, né, Karen? Deca, tu tinhas perguntado, assim, o que tem causado esse aumento, né, nos números de feminicídios e dos casos de violência contra a mulher, né? A gente tem feito bastante discussões a respeito disso. O que se acredita é que, bom, nós, em isolamento social, uma crise política e econômica também, né, que leva a vamos dizer, uma desarmonia, né, um atrito natural nas famílias, mas é o machismo o responsável pelos casos de violência, né? Se a gente vivesse numa outra sociedade em que as mulheres não fossem consideradas de segunda classe, né, inferiores aos homens, nós não seríamos violentadas mesmo durante o período de isolamento social, mesmo com o aumento do uso de álcool e outras drogas que tem se constatado durante a pandemia, né? Isso são potencializadores, né, da violência, mas não são a causa. A causa é o machismo e é o patriarcado. Então,
claro que ficar isolada com o seu agressor 24 horas por dia tem trazido um sofrimento muito maior ainda para as mulheres que já viviam em relacionamentos abusivos, né? Então, estender a mão através dessa campanha tem ajudado algumas mulheres a conseguir romper esse ciclo de violência, né? E aí a importância de políticas públicas, né? Que era o que a Maria de Lourdes trouxe. É estranho chamar de Maria de Lourdes, né? Mas é isso, a gente precisa de centros de referência e precisa que os centros de referência sigam trabalhando, funcionando, mesmo durante a pandemia, que seja de forma remota, né, que seja por telefone, que seja online, mas que esses centros de referência sigam funcionando. A gente precisa de casas-abrigo. Aí em Rio Grande a gente tem essa possibilidade, mas na imensa maioria dos municípios gaúchos, as mulheres não têm um lugar para ir, né? Então, nós estamos construindo, junto com a FAMURS, a possibilidade de construir termos de cooperação com municípios para fazer de forma consorciada casas abrigo, né? Não ser só de um município, mas que vários municípios de uma região possam usar aquela casa, né? Possam dividir os custos daquela casa, para que mais mulheres possam ter essa possibilidade de abrigo no momento do momento da violência, em que muitas vezes elas precisam sair de casa, né? A gente sabe que a Lei Maria da Penha prevê que seja o agressor que deve sair da casa, né? Que a mulher tem o direito de ficar em casa com seus filhos e filhas, mas às vezes no momento por questões de segurança, essa mulher ela precisa se isolar, né? E ir para uma casa-abrigo. Então, a gente precisa ter políticas públicas, precisa ter um olhar específico para esses problemas, né, decorrentes da violência de gênero. Se a gente não tem, realmente a gente vai esbarrando em nós, né, dentro da rede de acolhimento às mulheres vítimas de violência. E aí a gente acaba lidando e tratando com pessoas que são sensíveis à causa. Então, a Patrulha Maria da Penha funciona muito bem aí em Rio Grande, mas eu digo com certeza que é porque os profissionais que estão trabalhando na patrulha são comprometidos, né? E a gente precisa mais do que isso. A gente precisa que a organização seja comprometida, que o Estado seja comprometido com a vida das mulheres, né? Então, a gente precisa ainda avançar muitos passos para conseguir que todas as mulheres tenham condições de ter vida, de ter liberdade, de viver em igualdade. Então, eu queria puxar, já exatamente tu falou agora, do compromisso do Estado, né? A gente está falando aqui sobre a consequência, que é a violência, certo, né? E como tu falou, a causa é o machismo, né? E aí a Maria já vem comentando outras vezes, eu sei que participa de algumas da frente, né? E aí tu lá no início da tua fala do He4She, né? Tu fala, onde tu trouxe que a política, né, é como conversar com os homens, né? Porque na realidade a política de encarceramento no Brasil é gigantesca. É óbvio que a gente tem muitos casos que não vai ter alternativa, né? Mas a gente tem que conversar, né? Como política de Estado, enfim, eu digo política de Estado que ajude a contribuir nessa discussão da cultura do machismo. Não sei se vocês viram hoje, estava circulando aí nas redes sociais um vídeo de um homem, ele é um policial em Santa Catarina, pelo que dá para entender, a mulher dele, namorada, estava brigando com outras mulheres que eram vizinhas de apartamento, e ele entra na briga com um cacetete. E ele, não vou falar a palavra, né, mas enfim, ele senta, ele bate nelas, elas estão brigando, né, acho que é a namorada deles, não dá para entender qual é o motivo, enfim, não interessa, né, mas ele vem com um cacetete e espanca essas outras mulheres que estão ali.
Então, assim, isso, como a Karen falou também, né, tá, o sistema policial, ele, né, como falou, funciona em alguns momentos, alguns locais, ele, pelo comprometimento dos policiais, mas isso acontece em todos os lugares, né? Esse diálogo tem que ser franco, né? A gente tem que... Até que ponto a gente vai chegar... Precisa chegar na violência? A cultura do machismo, a gente tem que... Não basta ser só pessoas conversarem, né? Tem que partir do Estado, né? Para que faça uma... Não é partir, mas que venha de políticas macro, né? Onde a gente possa... E o que a gente vê exatamente ao contrário nesse momento no Brasil e em diversos lugares do mundo, né? Porque isso não é um privilégio do Brasil, infelizmente, né? Infelizmente. Márcio, a gente tem investido em duas propostas aqui no Estado, que tem dado certo em outros lugares, né? Uma são os grupos reflexivos de homens, né? Para qualquer homem que tenha interesse em discutir masculinidade, existe um grupo no Rio de Janeiro que tem 2 anos de fundação, que é o MEMO, né? Os meninos do MEMO costumam dizer que são homens incomodados. Eles se sentem incomodados pela forma como a sociedade age com as mulheres, com a forma como a sociedade age para com os homens que querem viver uma masculinidade diferente da hegemônica. Então, eles se reúnem em grupos para discutir. São 9 encontros em que eles discutem questões que afetam a sua vida e que eles querem, né, estão incomodados, querem se transformar. Esse trabalho já acontece há muitos anos aqui no Brasil. Tem um grupo que é um grupo de referência que construiu essa proposta, que é o NOS, né? Tem o grupo Papo de Homem também, que é um blog, e que são homens que também têm essa proposta de se reunir para discutir as masculinidades, né, as diferentes formas de viver a masculinidade. Então, a gente tem investido nisso, né, na constituição desses grupos, desses coletivos. E a outra questão, que aí deve partir do Estado, então, que a gente está com um projeto de lei tramitando na Assembleia Legislativa, já foi aprovado na Câmara dos Deputados e no Senado, que é a constituição de grupos de reeducação de autores de violência, né? Que é isso que tu fala. O encarceramento, ele vai acontecer e ele deve acontecer, né? Porque a gente não quer que a violência contra as mulheres fique impune, mas nós acreditamos, sim, que há necessidade de reeducar. Se as pessoas aprendem, né, a viver nessa sociedade, oprimindo as mulheres, violentando as mulheres, há a possibilidade de reaprender uma outra forma de viver e de se relacionar. Então, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem um trabalho feito pelo Tribunal de Justiça desde 2011, com um grupo de reeducação de autores de violência, que se espalhou aqui no Estado. Aí em Rio Grande existe esse trabalho no Fórum de Rio Grande, e em outros municípios aqui do Estado, mas ele acontece, apesar de ser organizado pela Justiça, ele acontece com uma forma meio que voluntária, né? A pessoa que vai lá ministrar as oficinas, as aulas de reeducação, são voluntárias, ou seja, não é uma política pública do Estado. Então, nós queremos transformar isso numa política pública, né? Que o Estado organize espaços para isso, que organize, que forme profissionais para isso, que faça concurso para ter pessoas especializadas em fazer esse trabalho de reeducação dos autores de violência que sofreram uma medida protetiva e também dentro do sistema carcerário. Então, porque os homens que estão presos, né, por causa da Lei Maria da Penha, eles simplesmente estão numa ala separada, mas eles não passam por nenhum processo reflexivo a respeito do seu ato. E a gente tem provas
né? Tem pesquisas que mostram que a única coisa que vai acontecer quando esse homem sair é ele achar uma outra vítima. Ele vai repetir o seu comportamento, né? Então, a gente... E os homens que passam por esse processo de reeducação, a gente tem uma reincidência baixíssima. No estado de São Paulo tem um projeto que é o Tempo de Despertar. Lá caiu de 70% a reincidência para 2% a reincidência. Então, é gritante, né, a necessidade de trabalhar isso. E nós, do movimento feminista, levamos um tempo para entender, né, e para aceitar que a gente precisa de recursos para... Acho que caiu aqui na internet dela. Quer comentar alguma coisa, Maria? Que a gente já conversou várias vezes sobre isso. Eu sei que tu participa da frente, né? A gente já trouxe aqui no programa, em outras falas, tu exatamente sobre isso. Então, aqui em Rio Grande, já faz uns 2 anos. Voltou a Karen? Acho que voltou. Voltei. Complementa, Karen. Depois a gente passa para a Maria. Quando me ligam, cai a minha internet. Desculpa, gente. Faz parte. Imagina. Continua, Karen. Pode continuar teu raciocínio. Mas eu não sei onde é que eu parei, o que vocês... Até onde que da reincidência, né? Que falou de São Paulo. Isso, lá de São Paulo, o quanto reduziu. Mas isso, que a gente precisa ter esse investimento estatal, público, né, nessa política de educação dos agressores, dos autores de violência. Mariazinha. Então, aqui, eu vou me exibir, né? Mas eu fiz o curso do NOUS, né? Lá em 2015. E foi muito, muito, muito gratificante, assim, muito legal mesmo. Porque são duas coisas, o grupo, esse grupo, os grupos que ocorrem aqui em Rio Grande, são esses que estão previstos na legislação e que a Karen disse que o judiciário vem promovendo, né? Então, já fez várias formações, né? Mas é dessa forma mesmo, é voluntário, né? Então, para além daquelas pessoas que são profissionais, né, ligadas à psicologia, ou ao direito, tem pessoas com qualquer formação, né? Mas é dentro desse objetivo que está previsto na Lei Maria da Penha, no sentido de reduzir pena, ou essas questões, né? Diferente dessa outra formulação que a Karen estava falando, que a semana passada teve uma live muito legal sobre as masculinidades, né? E com o pessoal desse grupo lá do Rio, né? E isso está espalhado mesmo. Eu queria... O que eu estava pensando, assim? Eu me lembro que logo que lançaram a campanha da Máscara Roxa, entrou um homem, né, para detonar, né, dizendo... Porque as pessoas não ouvem até o fim, não escutam o que as pessoas estão dizendo, não leem o que está escrito, e engrenam uma e vão. Aí o homem dizia, né, imagina, uma mulher de máscara roxa na rua, todo mundo vai saber, porque não sei. Não, gente, não é nada disso, é isso, né? É símbolo. A mulher não vai andar de máscara roxa. Então, no mínimo, tu ainda tem que gastar um tempo a mais, né? Quando tu tá com paciência, porque às vezes a gente não tem mais, chegar e dizer, meu queridinho, não é isso. Ninguém está dizendo que a mulher vai andar de máscara roxa, né? É símbolo. Como nasceu aquele outro símbolo, né, das mulheres trans com aquele X vermelho na mão, né? Então, são formas, né, da gente conseguir superar essa coisa que está acontecendo nesse momento, mas sempre reforçando que, embora a gente esteja, né, alguns e algumas de nós realmente só em casa, mas o serviço continua, né? A coordenadoria continua funcionando, né? Tem plantão, né? Independente disso, o telefone institucional está sempre ligado, né?
tanto que a gente tem conseguido resolver coisas assim em função dessa relação construída de forma respeitosa, assim, as pessoas respeitam porque sabem que a condução é uma condução séria, né? Então, é sempre muito importante dizer, né, que pode parecer que está tudo parado. Como disse a Deca, olha, só tem olhos para uma determinada situação, né, só se fala nisso. Né? Inclusive, hoje eu escutei uma outra proposta de tratamento que, né, interessante, mas que eu falo depois. Então, a gente está vivendo um tempo que está muito complicado, né? Eu queria só, então, reforçar isso. A gente continua operando, né? Atendendo, fazendo o que tem que ser feito, né? Quem pode estar indo lá atender fisicamente vai, quem não pode estar fazendo de outro jeito, né? E eu acho que o papel que a gente tem, o compromisso que a gente tem, e a notícia essa da tentativa de constituir o convênio, consórcio com as casas-abrigo, né, para nós seria fundamental, né, porque já recebemos, né, várias solicitações de transferência de mulheres que foram, né, que sofreram violência de outros municípios que não têm casa-abrigo para vir para cá. Mas a forma que a casa-abrigo aqui de Rio Grande está estruturada não prevê essa troca, né? Então, é uma das pautas que estão colocadas, né, agora, nesse momento de pré-candidaturas e etc., né, porque realmente essa política tem que ser de Estado, né? Não pode ser de governo, né? Todas elas, na verdade, as que a gente defende, né, que alteram as relações que estão postas, né, e alteram no sentido de buscar que sejam melhores, né, devem ser de Estado. Né? Infelizmente, a forma que a gente se organiza no Brasil, né, demonstra que não basta ser de Estado, porque dependendo de quem chega, mesmo que ele não extinga, que nesse caso, né, o Temer extinguiu, né, e esse outro continua, né, diz que tem, mas faz de conta, né, porque tem uma visão completamente, no meu ponto de vista, absurda frente ao que a gente vive, né? Então não basta ser de Estado, tem que estar muito fortalecido, principalmente por movimentos, né, pela sociedade civil organizada, que é uma retomada que nós precisamos fazer em seguida para garantir, né, conquistas que a gente já teve e que acabou perdendo, né, que a gente vem perdendo, e não perde em alguns lugares em função do compromisso que se assume. E é isso. Né? O que eu costumo dizer? Eu vejo assim, né, a técnica altamente, assim, maravilhosa técnica, em várias e várias profissões e etc. Não é regra geral, claro. Aonde tu sentes que, para além da técnica, tem aquela sensibilidade, tem humanismo, tá? A resultante é outra. Porque é isso, é minimamente isso. Quer dizer, o serviço público, ele tem que oferecer qualidade no atendimento para as pessoas. Porque senão ela não vai. Ela vai uma vez e ela não volta nunca mais. Tá? Porque não dão a mínima, né? Viram as costas, não é comigo, vai para cá, vai para lá. A gente sabe, infelizmente. Né? Então, a formação humanista que se perde, né? Porque o capitalismo é vitorioso no sentido de oportunizar que cada vez mais as pessoas fiquem individualistas. Isso a gente está vendo concretamente agora, né? Não dá para dizer que a gente está elucubrando, né? O serviço público tem que ter formação continuada, gente. Continuada, não adianta fazer uma vez e depois a gente não fazer mais, porque o processo é permanente. As pessoas foram educadas numa sociedade, né? Fomos todos educados para dizer que tem papel para homem, papel para mulher, tem isso para esse, tem aquilo para aquele. Né? E o cara que chega lá na ponta, inclusive esse que vai para trabalhar no exército, na brigada, né? Mais ainda, né? Porque é uma força repressora. Né? A formulação é repressora. Nem todo mundo que está trabalhando lá
se coloca dessa forma, né? Sim. Mas, em princípio, e até porque, né, agora a gente tem essa pessoa lá dirigindo tudo, que foi um capitão que saiu, que foi expulso, que eu não sei como é que expulsam uma pessoa que fica recebendo, né? O cara tentou fazer coisas lá, detonar com... E continua, e está aí. Então, essa coisa da força policial, né, de botar o pé no pescoço da pessoa até matar, né, isso precisa objetivamente ser revisto, né, porque é humano. Eu dizia assim, é desumano. O Johann disse, não, mãe, não diz que é desumano, porque quem faz isso é humano. Os bichinhos não fazem. Então, não usa o des. É humano. Né? Então, é isso. Maria e Karen, eu fiquei pensando aqui, até resgatando a fala da Karen de antes e junto com o que a Maria colocou. Primeiro, acho que a necessidade de reafirmar, né, que não tem forma de mudar essa realidade, enfim, desconstruir essa estrutura machista, patriarcal, sem esse diálogo com os homens e sem esse olhar para de que forma vai acontecer depois que ele sair, se for realmente, né, enfim, para o presídio, passar, né, o período do cumprimento de pena, como ele vai sair de lá de dentro. E, enfim, acho que vocês podem trazer isso muito melhor, mas penso que há necessidade ainda da gente falar mais sobre isso, porque assim como a Maria disse que veio lá um cara desconstruindo e problematizando já toda a ideia da campanha da máscara, a gente ainda ouve e vê muitas pessoas, sejam elas mulheres, homens, criticando, né, quando se diz que sim, a gente precisa olhar, né, o porquê esses homens são agressores e de que forma é possível mudar essa realidade, né? E muitas pessoas acabam não aceitando, parece que tem uma barreira e, bem, se tu começou a falar sobre isso, eu não quero mais ouvir, né? E aí fica difícil de caminhar, né? E quando a Maria trouxe também essa necessidade, a Karen trouxe, a Maria reafirmou o centro de referências, políticas públicas, eu me lembrei de algo que a gente já vê, né, uma crise na saúde mental, né, uma dificuldade, essa estrutura, o fortalecimento, né, Maria, que tu traz da estrutura capitalista, adoece as pessoas psiquicamente, e isso penso que não se tem dúvidas, né, e a gente vê uma projeção já durante e pós-pandemia, de um agravamento nessa crise de saúde mental, né, de adoecimento muito mais intenso das pessoas, e obviamente que das mulheres que são ainda colocadas, né, nessa situação de maior vulnerabilidade, maior fragilidade, né, na estrutura da sociedade. Então, acho que daqui a pouco, se vocês quiserem, a gente tem 7 minutinhos aí, se quiserem abordar um pouco disso. E, antes de passar para vocês, eu ia fazer uma pergunta para o Marcinho. Marcinho, tu não quer ler os comentários para a gente hoje? Não, Deca, na realidade, eu acho, eu sempre brinco de comentários, mas eu acho perfeito quando tu faz os comentários, Deca. Na realidade, era essa brincadeira que eu comecei a fazer, mas não terminei, tu entendeu? Tá, mas você estava tão feliz na sexta passada. Não, é porque eu gosto do jeito que ela faz. Eu tenho vontade, só que eu adoro o jeito que ela faz. A gente brincou que o Marcinho, na sexta-feira eu não pude estar na live, o Marcinho disse, eu adoro, vou fazer a parte dos comentários. Mas então vamos lá, vou só trazer rapidamente. Então aqui a Kátia Moreira, já lá no início da live, nos deu um olá, um beijão para a Kátia, que constrói também com a gente a pauta dos direitos animais há bastante tempo, né? A Magnólia Vicente, que está presidente do Condim, em Rio Grande, dando parabéns a todas e todos envolvidos na campanha. Um beijo para as meninas Deca, Mariazinha e a queridona Karen. Um abraço aos meninos. O Condim está divulgando a campanha da Máscara Roxa e estará sempre aberto para apoiar as campanhas contra a violência à mulher. E temos ali o Ricardo Paes, que quando deu o probleminha na internet da Karen, ele já veio
resgatando onde é que tinha parado a fala da Karen, e diz perdão por chegar atrasado, nos dá uma boa tarde. A Kátia resgata, Mariazinha, o ponto que tu trouxe, que o Johan falou, né, sobre ser humano. Ela diz exatamente, Maria, é humano. E a Magnólia, por fim, nos traz ali, precisamos conversar com os homens urgentemente. Eu só queria falar rapidinho. Desculpa, é exatamente isso como tu falou, né, Deca? Porque é por isso que eu fiz esse comentário, né? Porque esses homens, assim como toda a política de encarceramento, né, as pessoas elas sairão dos presídios, né? E aí, né, a gente vai voltar a fazer tudo de novo? A gente não, né? As pessoas vão voltar a fazer tudo novamente, né? E como o papel do Estado, né, na realidade, como é a política, né? E também na questão do posicionamento que a gente tem como Estado, né? Que é importante e a gente percebe exatamente isso, né? A gente já teve em outros momentos governantes que, dependendo do posicionamento, é que vai nos formar, o Estado vai contribuir com a formação da cultura de um povo, obviamente, né? Exatamente, Márcio. Partindo ali do último comentário da Magnólia, mandando um beijão para a Magnólia, presidenta do Condim de Rio Grande, que estão enviando ofícios agora para as farmácias que ainda não estão participando da campanha da máscara roxa para que façam a adesão. Então, um beijo, obrigada, Magnólia. É isso, a gente precisa conversar com os homens, mas há uma pesquisa do Instituto Locomotiva aqui do Brasil que mostra que quando as mulheres conversam com os homens a respeito do machismo, quando a gente sinaliza um ato como machista, né, a gente faz a nossa fala que o pessoal diz, lá vem a chata. Quando a gente faz isso, 80% dos homens não dão bola. Quando as mulheres falam, só 20% consegue absorver aquilo e não dizer, mas não são todos. E a gente brinca, né? Na internet a gente vê isso. Quando uma mulher faz um comentário dizendo que sofreu um ato machista, sempre vai ter um ali que vai dizer, mas não são todos. Então, só 20% absorve isso e consegue reformular e tentar repensar a respeito daquele seu ato. Então, a gente precisa dialogar com os outros 80%. Quem é que pode dialogar com os outros 80%? Outros homens que tenham se sensibilizado para o assunto e que tenham coragem, né, de ajudar outros homens a se desconstruir. Então, essa é a tarefa do He4She, construir homens, lideranças masculinas, que dialoguem com outros homens, que chamem a atenção do amigo, do colega, do companheiro, quando ele faz um comentário que não é legal, quando faz uma piada que não é legal, chama atenção para a divisão das tarefas domésticas, para a criação dos filhos e filhas. Muitos homens, 80% dos homens, só param para pensar quando um outro homem chama a sua atenção. Então, tá, vamos dizer, cristalizado, né? É claro para nós que a gente precisa de mais homens nessa luta, né? De mais homens peleando conosco. A gente está organizada através do movimento feminista há séculos, né? Se diz que o movimento feminista existe há mais de 100 anos, mas eu acredito que nós, mulheres, nos organizamos há muito mais tempo do que isso, né? E os homens estão fazendo esse movimento, né? Agora, de cair fichas, de pensar a respeito do quanto essa sociedade patriarcal e capitalista, que apesar de lhe dar privilégios, ela também é prejudicial para o homem também. Então, a gente faz esse convite, né, aos homens de coragem que participem do movimento Eles por Elas, para se transformar num Eles por Elas, num He4She. A ONU disponibiliza um site
para que os homens façam a adesão. É o He4She, em inglês, né? .org/PT, de português, de língua portuguesa, né? Não vão achar que é o partido, né? Mas os homens podem entrar no site, fazer a adesão, mas só isso não adianta, né? Então, é preciso se engajar, refletir a respeito dos seus comportamentos, né? Não é uma coisa fácil, não é de uma hora para outra. A gente fez uma live na semana passada, o deputado Edgar Preto convidou o pessoal do MEMO e um sociólogo que estuda as masculinidades da USP. E eles disseram, não existe um selo de qualidade Homem Desconstruído 2020, né? Mas a gente acredita que isso é um processo. É um processo não só para os homens, isso também é um processo para nós mulheres, né? Desconstruir o machismo também em nós, porque como a gente vive nessa sociedade patriarcal e machista, muitas vezes a gente acaba reproduzindo, apesar de não viver os privilégios do machismo, às vezes a gente reproduz porque a gente foi educada nessa sociedade. Então, é um processo. E eu convido todo mundo a participar dessa caminhada, desse processo de desconstrução. Muitas vezes alguém vai nos chamar a atenção para o nosso comportamento, para uma fala nossa. É importante a gente se colocar nesse lugar de ouvir, de refletir, de transformar os nossos comportamentos, né? E eu não quero deixar de mencionar a importância da APTAFURG na minha formação, né? A minha mãe me levava junto nas reuniões do início do sindicato, quando ele funcionava ainda numa salinha no Campus Cidade da FURG. Ali eu acho que ainda funciona a Rádio Universidade, ali naquele prédio. Era uma salinha pequenininha, onde começaram a se organizar os técnicos administrativos e técnicas administrativas da Universidade do Rio Grande. E toda essa luta de organização sindical, de protagonismo das mulheres, que a minha mãe protagonizou a vida toda, fez com que eu tivesse essa consciência de classe e de gênero e de igualdade e de construção de um outro mundo, né? Então, 35 anos da APTAFURG a gente precisa comemorar, porque além de ser um sindicato que luta pela sua categoria, é um sindicato que faz a diferença na comunidade, faz a diferença em Rio Grande, né? No entorno da onde o sindicato está. Então, parabenizar a APTAFURG pelo espaço, pelo programa, pelo Paralelo 30, pela construção que vem fazendo durante esses 35 anos. Mariazinha, para encerrar, pode ser? Passou voando, hein? Como sempre. Passou ligeiro, né? Coisa boa de ouvir, né? Então, é isso, assim, ó, a gente lá no pavilhão 8, na salinha mesmo, bem pequenininha. E outro dia falava um pouco sobre isso, né, da caminhada para chegar no sindicato, né, porque lá atrás era associação, a gente não podia se sindicalizar, não foi pouca coisa, não foi fácil, mas estamos aí, e vamos seguir, né. A gente vai ter que ter, talvez, uma outra forma de manter o nosso programa, a gente está pensando nisso já, né? Porque a gente não sabe o que vem depois aí, né? Próximo ano e tal, então a gente já está se organizando, pensando, né? O Márcio já está fazendo uns levantamentos, o Rafa e a Deca estão juntos vendo as coisas, e porque nós vamos seguir, né? Nós vamos seguir porque as lutas que a gente tem travado, e o espaço que a gente tem oferecido, né, no nosso programa,
são plurais, né? Então, é o compromisso da gente seguir na caminhada e com força, e resistindo, né? Eu quero agradecer muitíssimo ter podido estar aqui junto com vocês todos, né? Minha filha biológica e a minha outra filha da vida, né? Está aqui. Tenho adotado umas pessoas pela vida. Pois é. Guris também eu adoto, não é só guris, eu me adoto guris, né? E é dizer disso, né? Essa convicção de que a luta que a gente está empenhada, né? Ela é importante, fundamental para alterar o contexto dessa sociedade, é aquilo que vai motivar a gente a seguir, né? Por mais difícil que seja. E eu vou confessar para vocês assim que esses últimos dias têm sido muito difíceis para mim, muito, muito difíceis, porque tem acontecido coisas que, assim, ó, até não sei quem duvida, né? Não vou dizer. Então, é isso. Eu agradeço por estar aqui com vocês, tá? Porque vocês me fortalecem. Muito obrigada. Beijo. Abraço virtual. Ó, gente, termina emocionado agora o programa. Pois é. Ei, Marcinho. É isso. Então, olha só, eu queria falar, né, queria agradecer, né, para a Karen, né, obrigado por aceitar a pauta. Desculpem o barulho dos cachorros, né, normal, né, nas lives aí os cachorros, mas obrigado, Karen, por ter aceitado de pronto esse bate-papo. A Mariazinha, que nem é a nossa convidada, né, faz parte do jogo, do time. E eu queria falar sobre a pauta do programa de sexta-feira. Vai ser, o tema do programa vai ser Quando Ousamos Existir, narrativas e trajetórias do movimento LGBT brasileiro. Quem vai estar aqui com a gente é o Márcio Caetano, professor da UFPEL, da FURG e UFES, do Centro de Memória LGBTI, João Antônio Mascarenhas. E junto, o Cláudio Nascimento Silva, que é filósofo, ativista dos direitos humanos e membro do grupo Arco-Íris e Cidadania LGBT lá do Rio de Janeiro. A gente está construindo uma pauta bem legal para a gente falar sobre memória, né? Então, que é sempre importante, né? O Luiz Otávio, no outro programa, falava, né, de quem nos antecede, que a gente nunca pode esquecer, né? Achei muito interessante, fiquei com aquilo guardado. A gente já tinha conversado sobre essa pauta organizado, mas isso, né, juntou ali, assim, mas é isso, a gente não pode esquecer de quem nos antecedeu, né, Mariazinha? Obrigado por estarem aqui. Acho que a Maria sempre resgata isso, né? Que a gente não pode esquecer de quem veio antes, né? E é importantíssimo, né? Bem, já são 4h08. Agradecer, tá, muito a disponibilidade da Karen, da Maria e o trabalho, né, que vocês fazem, e acho que agradecer a Maria pelo trabalho de educação, de formação da Karen e também por nos oportunizar estar com essa pessoa aqui hoje, ver essa construção tão bonita acontecendo dentro do movimento, dizer, né, reafirmar que esse espaço está aqui, né, sempre aberto para divulgar, para discutir, debater essa pauta. Agradecer a todas e todos que nos acompanham ali pelo Facebook do Paralelo 30. O Marcinho já nos trouxe aí a pauta de sexta-feira e dizer que a gente volta, então, sexta-feira, às 15h, com mais live pela página Paralelo 30, Aptafurg, no Facebook. Tá bem? Até lá, então. Obrigadão pelo convite. Um beijão, se cuidem. Dona Maria, nem para buscar o pão na esquina. Tá? Um beijo, gente. Tchau, tchau. Valeu.